Olá, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos. Estamos Bruna, uma aguinha para começar. Hoje está sendo transmitido no Facebook e para o Instagram. Então, às vezes, vou olhar um pouquinho para essa, um pouquinho para essa outra câmera. Bem, vamos iniciar. Então, ótimo boa noite para vocês. Fico feliz com a participação. E hoje o tema da nossa live é medo versus otimismo. Vamos falar um pouquinho sobre as questões do medo, por que temos medo e as questões também sobre o otimismo. Tem pessoas que nós conhecemos que são muito otimistas, com um olhar muito forte, sempre para o bom, para aquilo que tem já de expectativas próprias, né? E então, por isso pensei em falar sobre este tema hoje. Medo e otimismo. Ser confiante. O que é ser confiante? Ser confiante é quando nós temos uma autoconfiança mais forte. Por quê? Eu preciso ter essa autoconfiança, eu preciso compreender a situação que está acontecendo, né? E também trabalhar aí dentro da própria realidade, porque é isso que importa, é isso que vai fazer com que você consiga se concentrar, ter um foco naquilo que você está buscando, né? Então, falar sobre medo, sobre otimismo, também cabe aí falar um pouquinho sobre o perfeito, o ser perfeito. Muitas pessoas se acham perfeitas e algumas pessoas têm certeza que são, mas não são, não é? Então, esse olhar próprio para cada um, eu olho para mim, você olha para você, nós entendemos a questão da própria perfeição, a perfeição da natureza, a perfeição que vem de Deus, a perfeição das situações, das coisas, dos trabalhos que a gente faz e que conseguimos levar aí dentro daquela importância, né, do significado que tem para nós. E quando nós pensamos nisso, não é necessariamente que seja aquilo completamente certinho. A perfeição para os nossos olhos é de uma forma, para os meus olhos é uma. A perfeição para você é o seu olhar, é através do seu olhar que você vê o mundo, que você entende aquilo que é a perfeição para você, aquilo que você busca nesse sentido. Mesmo que as pessoas estejam erradas, mesmo assim, as pessoas têm sim a forma dela mesma se resolver, dela mesma se entender, de ela buscar e de ela se comprometer com essa função, com essa questão que é própria dela e que às vezes tem uma exigência muito grande. Preciso fazer de uma forma muito correta, preciso fazer de uma forma que dê tudo muito certinho, e é claro que é isso que nós buscamos, mas nem sempre é possível alcançar um limite de uma situação
que pode se considerar isso ficou perfeito. Mas nós podemos sim buscar o mais alto que nós pudermos, aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós nos preparamos para tal situação, que nós compreendemos sobre aquilo, não é? Por que falar então sobre essa questão da perfeição se nós estamos falando sobre medo e sobre otimismo? Porque grande parte das pessoas se frustram muito quando não alcançam exatamente aquilo que elas imaginam. Nós precisamos ter esse cuidado de imaginar, porque imaginar é muito importante. O pensamento é o início de tudo. Tudo que você fez na sua vida até hoje e sempre o que você vai fazer. Juliette também. Mãe. Um abraço a todos. Quando nós pensamos, então, a partir desse pensamento vem um sentimento. A partir desse sentimento vem um comportamento. Então, se você pensa algo ruim, isso não vai dar certo, eu tenho muito medo e não vou fazer. O que vai vir para você é um sentimento de medo, é um sentimento de dificuldades, é um sentimento que não vai permitir que você siga além daquilo que você já está, que você vá para um patamar maior. E depois desse pensamento ruim, desse sentimento ruim, vem o quê? Vem o comportamento, que é nesse momento que entra a maior parte das dificuldades. Os comportamentos, eles não nascem do nada, eles nascem do pensamento, que foi o começo, do sentimento que teve com aquilo e chegou até um comportamento. Nós, para lidar com o medo, nós não conseguimos assim apagar os pensamentos, né? Porque não é isso que nós precisamos. Mas nós podemos administrar o pensamento de uma forma diferente. Se você fica pensando durante o dia como resolver uma situação e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo de uma forma muito negativa, o oposto do otimismo vai criando um pessimismo naquela situação. E aí, como fazer para voltar atrás? Não tem como voltar atrás de um pensamento, de um sentimento e de um comportamento, porque eles já existiram. Entretanto, você pode sim cortar o pensamento no início que ele começa. Eu estou pensando que está chovendo aqui em Guarapuava, está com um tempo, né? Não está um temporal, vou dizer, está um temporal forte e talvez termine a energia, talvez eu não consiga terminar de fazer, vou deixar para outro dia, né? Não. Analisar de uma forma centrada e colocar o pensamento do jeito que ele precisa ser. E é só você que pode cuidar disso, é só você que pode ter esse controle, esse cuidado, é só você. Então pense bem, quando os seus pensamentos estiverem muito fora da realidade, eu quero dizer, nós não sabemos o que vai acontecer, então vamos deixar que o que eu pensar, vou fazer aquilo ali. Não. Vamos analisar, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar daquilo que vai se tornar um sentimento e depois um comportamento. Então é uma cadeia, vai crescendo. Cuidar do pensamento é parar, escrever aquilo que você considera que seria o correto para você fazer, ou pensar de uma forma diferente. Então está chovendo, mas vai dar tudo certo, vou fazer. Caso aconteça que não dê certo, tudo bem, em outro momento vai dar certo, em outro momento farei diferente, né? Cuide então do seu pensamento, porque ele traz muitas alegrias, mas ele traz também muito medo. Ele precisa ter esse equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional não é a balança ficar assim,
né? O equilíbrio emocional é o bom mais alto mesmo. E as sensações ruins, os sentimentos ruins, que fiquem mais para baixo, né? Então, o equilíbrio emocional é quando você tem as suas emoções bem colocadas, organizadas, não é? Em um nível que faça com que você se sinta bem, em um nível que faça com que você consiga lidar com as situações que são necessárias para você. E é disso que você precisa, é disso que eu preciso. Todos nós precisamos desse equilíbrio. Todas nós precisamos de um limite para que a gente não passe além daquilo que nos faz bem, né? Então, essa balança de equilíbrio emocional... Quer passar? Então, esse equilíbrio emocional, ele leva a gente para as nossas conquistas, para aquelas vontades que nós temos, que nós fazemos delas uma história, não é? E com um histórico de tudo na nossa vida, porque afinal, todas as situações que nós passamos estão nos nossos arquivos. Não é como o celular que você pega ali e de repente aparece lá, está cheio, né? Seus arquivos estão cheios, você tem que limpar. Isso acontece muito com os meus. Você tem que limpar. Na nossa mente não é só assim. Muitas vezes quando a gente pensa, eu preciso tirar isso da minha cabeça porque eu tô com medo, não sai da minha cabeça esse medo, não consigo tirar esse medo da minha cabeça. E então aí sim é o momento de você parar e pensar um pouquinho diferente. Por que esse medo? Faça perguntas para você mesmo. Nós esperamos muito as respostas. Gil, um abraço. Pete. Nós esperamos muito respostas. Que alguém diga, faça isso, faça aquilo, não é? Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos nos fazer perguntas. Eu só vou repetir aqui algo que eu falei, que eu estou no Facebook e no Instagram. Estou muito chique, gente. Então eu fico olhando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Então não estou perdida aqui, só para avisar vocês, né? Quando nós fazemos perguntas para nós mesmas, fica mais fácil para chegar nesse equilíbrio emocional. Porque a partir das perguntas que fazemos a nós mesmas, as respostas vêm, mesmo que você não fale. Ai, Regi, por que você fez isso? Deveria ter feito assim. Mesmo que a minha voz não diga isso, mas eu sei, está comigo. E nisso nós vamos nos organizando de uma forma diferente, nos organizando de uma forma que pode sim trazer algo mais saudável e deixando esse medo, que eu tenho os meus medos, você tem os seus, né? E isso faz parte da vida. Nós precisamos ter medo, porque se nós não tivermos medo, você vai atravessar a rua com um monte de carro, você vai pular no rio profundo aí sem saber nadar, ou mesmo que saiba, né? Então, o medo, ele faz parte e ele é importantíssimo para que a gente sobreviva por conta do medo. Medo e otimismo. Então, por que colocar juntos medo e otimismo? Eles existem da mesma forma. Eles são parceiros, não são amigos, mas eles são parceiros. Eles precisam coabitar juntos, ficar juntos de alguma forma, né? O otimismo, ele traz para nós uma questão de bem-estar. Uma questão de bem-estar que vai nos levar até onde a gente percebe os nossos objetivos. Vou só abrir um parênteses aí, digamos. O otimismo também, em excesso, ele é muito perigoso. Por quê? Muitas pessoas têm uma conduta
de seguir o seu pensamento, com aquele otimismo excessivo, adoecido, e acaba perdendo ali muitas das suas capacidades, muito das suas verdades, né? E muito das suas responsabilidades. Por quê? Porque apostou demais. É como se fosse jogar alguma coisa ali, eu tenho certeza, sonhei com 6 números da Mega Sena, vou jogar porque eu vou ganhar. Tá, eu vou jogar tudo que eu tenho, ou outros jogos, né? E não ganhou. Então, esse cuidado, nós precisamos ter esse cuidado dos limites. O limite de pensar em da perfeição, o limite do medo, até onde você suporta o medo, até onde você aguenta esse medo, o que você precisa fazer para se cuidar com relação a esse medo. Falamos também aqui sobre o otimismo agora. O otimismo também precisa ter um limite dele. Tudo na nossa vida precisa de um limite. O limite é uma barreira que nos permite saber que eu cheguei até aqui e agora eu vou analisar, eu vou pensar melhor, eu vou cuidar melhor dessa situação para entender se eu posso passar esse limite ou se eu tenho que ficar onde eu estou, ou se para minha própria segurança, para sua própria segurança, você precisa voltar, dar alguns passos para trás. Eu sei que quando a gente diz, deu os passos para trás, muitas vezes, para a própria segurança, é preciso fazer isso. E, na grande maioria das vezes, quando nós vamos à frente, significa para nós que tivemos um crescimento, que tivemos uma postura interessante, que foi bom, que chegou próximo ali daquilo que nós esperávamos, né? Só ajeitar aqui para não apagar esse computador. Então, as pessoas dizem, eu estou triste, eu estou medrosa, eu penso que nada vai dar certo. Quando a pessoa fala assim, o que é que vocês pensam? Que rumo ela vai seguir? Que caminho ela vai tomar? Será que ela desiste? Se vocês puderem responder, podem escrever, né? Quando você tem medo, quando você se sente pessimista em alguma coisa, que tipo de sentimento você tem? Que tipo de atitudes você tem com tudo isso? E falando de pessimismo, com licença um minutinho, tomar uma aguinha. A nossa mente, ela é maravilhosa, né? E ela é programada para nós termos o otimismo e para nós termos também o pessimismo. Porque ela nos ensina, com ela nós aprendemos muita coisa. Então, essa programação que vem do nosso corpo, do nosso cérebro, das nossas comunidades, das famílias, né? A parte cultural, tudo isso vem com uma programação, muitas vezes já cerebral, outras vezes nós vamos aprendendo com as pessoas com quem nós convivemos. E falando, né, a maioria são mulheres aqui, as mulheres são mantenedoras de muito conhecimento e de muitas práticas que nós vamos tendo com o nosso próprio crescimento. A nossa postura, a nossa forma de ser, a nossa forma de aprender, a nossa forma de conduzir a nossa vida. Tudo isso vem daquela forma que a sua mãe te passou. Se você é forte, se você tem as suas forças, aí pense que a sua mãe, o seu pai também, claro, a sua família, né? Mas falamos nas questões femininas. As mulheres ensinam as mulheres. Lembrei agora de um momento do Natal que eu fiz uma fala para um grupo de mulheres
E cada uma delas levou alguma coisa assim para enfeitar o lugar, porque se falava de Natal, né? E aí na conversa surgiu tudo isso. Quem monta a árvore de Natal? Quem compra as pecinhas de Natal? Quem na maioria das vezes faz os alimentos para o dia de Natal, o bolo de Natal? Quem pensa nos presentes de Natal, nas orações de Natal, né? A maioria das vezes são as mulheres, não porque os homens não possam, não saibam, mas porque isso vem também de um histórico, isso também tem uma certa programação comunitária, uma programação que faz com que a gente vá seguindo assim por esses caminhos, né? Então, ter um certo pessimismo baixo faz parte da nossa mente programada. Ter o otimismo faz parte da nossa mente programada também, né? Então, existem algumas estratégias para a gente pensar em como lidar com o medo, e como mudar isso, e como trabalhar essa parte, essas questões, né? Porque o medo, ele mexe muito. Pensamentos negativos ou péssimo. Eu me isolo, venho no mundo particular e me fecho nele. Sim, são questões bem interessantes, né? É muito comum quando a gente tem medo, quando a gente não consegue realizar alguma situação ou não sabe como fazer, o medo cresce e a partir desse medo que cresceu, nós nos fechamos. Por quê? Porque se a gente se percebe mais aberta, parece que o medo cresce. Então, precisa ter uma posição de vida, se posicionar na vida e se perguntar. Lembre-se, perguntem a você mesmo, pergunte a você mesmo o que você precisa saber de você, porque talvez você não perceba isso, mas você sabe muito e as suas respostas vão te ajudar. E claro que outras pessoas também, você pode fazer isso, né? Conversar para que você consiga, vamos dizer, atualizar aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, né? Ser positivo na vida, no mundo e também consigo mesma, de uma forma ou de outra. Busque olhar para você e busque gostar de você. Dizer para você mesma o quanto você gosta de você. Tem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa não gosta de mim. E às vezes eu fico com vontade de perguntar assim, mas e você gosta de você? O quanto você gosta de você? Ter persistência, ser persistente. Não deu certo uma vez? Pode dar na segunda? Ótimo. Pode dar na terceira? Ótimo. Né? Ser confiante, ter autoconfiança, ter aquela postura de que você confia no que você está fazendo. Talvez você não consiga ter toda a visão daquilo que você quer, daquilo que você está fazendo. Mas se você confia em você, pode ser um passo de cada vez, pode ser 10 passos no dia, pode ser mais que isso. O que importa é que você esteja conseguindo, persistindo e sendo confiante. É você cuidando de você, é você olhando para você. O medo cresce quando a gente alimenta. Tudo que a gente alimenta, desde uma plantinha, os nossos animaizinhos, uma doença, o medo, a felicidade, a paz, não é? A autoconfiança, o autoconhecimento, tudo que a gente alimenta direitinho cresce. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente está alimentando. Tem algumas áreas da nossa vida que talvez seja mais importante a gente ir lá e tirar um pouco daquela comidinha, né? E o medo faz parte disso. A pessoa é confiante quando ela pensa que no que ela sente, ela é otimista. Ela tem uma postura diferenciada naquele momento. Não são em todos os momentos, mas naquele momento você está mais otimista. A pessoa otimista,
ela fica mais otimista ainda, porque ela sabe que se não der certo, ela vai fazer de novo. Ela sabe que se ela tentou de uma forma e tem outra possibilidade, ela vai refazer. E é assim que funciona. Tem muitas coisas que a gente faz e que não sai do jeito que a gente gosta. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, com certeza. Mas nós temos que pensar que tem uma outra chance, tem uma outra possibilidade de lidar com isso. Estudar os seus problemas. Nossa, deve ser uma coisa bem chata, né? Por que falar em estudar os seus problemas? Quem quer saber de estudar os seus problemas? Mas estudar os problemas é importante, porque talvez seja bem simples a solução de alguns. Outros são médios, outros são mais complicados, né? Mas então, pense nesse sentido. Vá conhecendo os seus problemas por etapas, vá conhecendo as suas vitórias por etapas. Ter uma visão positiva da vida. Acho que essa que eu já falei, né? Nós ficamos tristes com as decepções, mas também nós ficamos tristes quando temos uma colheita muito boa. Quando nós alcançamos os nossos objetivos, quando nós alcançamos as nossas metas, quando nós conseguimos olhar para aquilo que nós fizemos e pensar, nossa, como foi bom, como foi bonito, como isso para mim foi importante, né? E principalmente o otimista aprendeu que muitas vezes a situação pode não sair como desejado. E para ele tudo bem, porque saiu próximo daquilo que ele esperava, né? Sabe aquele ditado que diz assim, nossa, saiu melhor do que encomenda? Então, às vezes a gente programa alguma coisa, a gente coloca lá, né, o passo a passo de tudo, faz tudo bem certinho e começa a seguir tudo por um outro caminho, e aí o coração da gente fala assim, meu Deus, não vai dar certo, será que vai acontecer? E no final dá tudo certo. Então, às vezes as coisas saem diferente daquilo que nós queríamos, mas deu certo da mesma forma. Foi um caminho diferente que talvez você não tenha pensado sobre isso, né? Eu vou fazer para vocês agora um exercíciozinho que é muito bom, muito fácil e que ajuda muito a gente a pensar na questão do medo. Porque o otimismo nós temos o nosso e também, como falamos hoje, vamos ampliar isso, fazer com que isso cresça mais, né? Como o pensamento gera um sentimento e um comportamento, então você precisa começar a pensar, a cuidar do seu pensamento. Apareceu um pensamento ruim, corta esse pensamento. Vai fazer alguma outra coisa, escreve, pensa, sai para fora um pouquinho, corta aquele pensamento. Daqui a pouco ele volta. Esse pensamento não serve para você, corta esse pensamento e vai treinando isso. Isso é um treino mental. Quando você consegue dominar certa parte dos seus pensamentos, isso vai ficando muito mais leve, mais tranquilo, e quando você percebe que esse pensamento não está bom e você conseguiu tirar ele da sua cabeça e pensar em coisas melhores, em coisas mais agradáveis, um pensamento melhor, mais centrado, mais concentrado, mais interessante para você, aí você já começou a subir aí os degraus desse exercício. Então, mude o seu pensamento, cuide do seu pensamento. Parece bobagem dizer isso, parece que é impossível, mas não é. E faz muito bem pra gente. É muito bom e nós podemos, assim, criar, crescer muito com tudo isso. Porque, pense, se você conseguir cuidar do seu pensamento, que é o começo de tudo, você vai conseguir dominar muitas coisas a mais. Você vai conseguir se concentrar muito mais, você vai conseguir se sentir muito mais feliz, né? Então, muda o pensamento,
muda o seu comportamento. Lembra? Pensamento, sentimento e comportamento. Se você cuidar desse primeiro, os outros dois vão ser mais tranquilos. E o que é que aparece para o mundo? O que é que aparece para você? Aparece para você o comportamento. Ah, a Regilene fez isso. A Regilene falou isso. A Regilene falou isso para ela mesma e não foi bom. Então, cuide do seu pensamento. Entenda que você pode intervir em muitas situações, em muitos momentos, e isso vai sim ajudar você, né? Então, um exercício para que fique bem gravadinho aí para você. Cuide do começo de tudo, que é o pensamento, que venha ali o sentimento melhor, mais ajeitado, mais acomodado, e um comportamento que vai de fato ajudar você a tomar suas decisões aí e fazer aquilo que você precisa, né? Tem mais alguma pergunta? Pensamentos negativos ou péssimos? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Aqueles pensamentos intrusivos que não são tão legais, também tem alguma coisa a ver? Talvez com medo, alguma coisa assim? Sim. Então, os pensamentos intrusivos, eles, como já diz o termo, eles são intrusos, eles entram na cabeça da gente e eles ficam povoando ali. Se a gente não cuida, se você não cuida, você vai passar talvez muito tempo com esses pensamentos ruins. Então, você pode falar para as pessoas, você pode tomar decisões diferentes também. Você pode analisar o porquê esse pensamento está vindo para você, por que esse pensamento está te incomodando, se você não quer ele, se você tem certeza que você não quer. Por quê? Né? Porque você aprendeu de uma forma errada que você não pode controlá-lo por nada. Então, busque essa forma de diminuir o peso daquilo que vem para você, de diminuir aquele peso, de deixar um pouco mais leve, mais bonito, diferente, e que aquilo pare de ser importante, pare de fazer significado, pare de ter como se fosse um propósito. Não, aquilo que não presta para você. O que está na sua geladeira que você deixou estragar? Você vai jogar fora. E o que está na sua cabeça, que vai levar a sua vida, que vai levar o seu corpo, que vai ter tudo ali de você, a gente permitir que muitas coisas vão crescendo. Então, esse exercício é bem significativo. Claro que em muitas situações ele não é o remédio para tudo, mas ele é algo que você pode começar a aprender e a fazer com que isso seja rotina no seu dia, que seja um autocuidado de você, né, para o seu dia, para o seu corpo e para a sua mente. Então, falamos sobre os comportamentos, falamos sobre a inteligência emocional, falamos sobre as questões da nossa vida, como nós lidamos com ela, como nós lidamos com o otimismo, como nós lidamos com o medo, e sim ter o cuidado de usar algumas técnicas, algumas táticas aí para cuidar desse medo, para tratá-lo, não é? Se for preciso. E tudo isso são buscas, tudo isso são formas que você quer e que você precisa. Talvez não queira muito, mas quando você percebe que precisa, então é isso que tem que ser feito, né? Quando nós estamos bem, com boas escolhas, com momentos bons, com muita alegria, nós não gostamos assim de abrir mão daqueles momentos bons. Então vamos cultivar esses momentos bons, vamos cuidar dos momentos que podem vir a ser bons e fazer com que isso aconteça, e vamos deixar os sentimentos, os momentos que fazem mal para você, mas de lado, aproveitando mais aqueles que estão com você,
aqueles que estão na sua casa, a sua família, a sua espiritualidade, as suas amizades, os seus bons costumes, como diziam as pessoas mais antigas e dizem as pessoas mais antigas e eu digo também. Então são os bons costumes, né? Que fazem muito bem pra gente. Um sentimento assim de flow, um sentimento de soltar, de flutuar, de se sentir muito bem. Bem, então hoje era isso que eu trouxe, que eu quis trazer para vocês, falar sobre essas questões. Se vocês quiserem deixar algumas perguntas, podem deixar tanto no Instagram como no Messenger, melhor no Instagram, né? Se você não me segue ainda, me siga no Instagram. Lembrando que quem quiser também conversar com você no WhatsApp, tirar alguma dúvida, tem um botãozinho lá no Instagram de contato, é só clicar lá, ou no link da biografia. Ah, sim. Tá? Então, a Lu me lembrou agora que no link da bio, lá no Instagram, tem o íconezinho do WhatsApp, e você querendo conversar comigo, só clicar ali, né? A gente conversa um pouquinho, tá bem? E essa semana também, agora que vai entrar, vai ter as novidades, vão estar liberando aí alguns e-books da rede. Sim, verdade. Eu vou liberar essa semana alguns e-books, né? Que eu escrevi, e algumas novidades aí para vocês também, né? A live semana que vem. Semana que vem a live, na quinta-feira, às 20 horas. Teremos um convidado muito especial, que é personal trainer, e ele trabalha também, claro, com todos os públicos, mas também com a questão feminina, com a mulher, com a questão de corpo, com a questão de menopausa, e eu achei muito incrível, assim, essa linha que ele tomou também, né? Tendo esse valor aí, levando também a questão feminina no exercício, que a gente sabe que é muito importante, o Luiz Paulo aqui de Guarapuava. Já chama as amigas, já que ia começar o ano pé direito. É verdade, chama as amigas. E tem muita coisa a aprender, né? A gente tem muita coisa a aprender com as pessoas de outra linha, de outro trabalho. Nós não sabemos, a gente sabe daquele pedacinho nosso, daquele pouquinho nosso. Mas a outra pessoa da outra área sabe, inclusive ele é meu personal também. E eu vi muita diferença. Então achei bem. Tem muita ligação, né? Bem interessante. Tem muita ligação à mente. A gente com o corpo tem que cuidar. A gente precisa cuidar. Não tem como desintegrar corpo, mente, cérebro. Não tem como, né? Então nós precisamos cuidar de tudo. Quem nos carrega no mundo é o nosso corpo, é o nosso físico, que nos leva para onde nós vamos. Mas sem ele, nós não vamos muito longe. A gente pode ter um pensamento muito bom. Então nós precisamos de tudo, pensar em tudo e cuidar de uma forma integral aí. Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Um abraço, um beijo da Regi para todo mundo.